Fala galera, eu, a Isis e o Pablo apresentaremos uma versão melhorada do nosso vídeo do início do semestre. Nosso objetivo aqui é falar sobre IoT com a experiência adquirida ao longo do curso, mostrar algumas aplicações no dia a dia e um projeto desenvolvido por nós. Primeiro, vamos recapitular o que é IoT. IoT significa Internet das Coisas, do inglês Internet of Things. É uma revolução tecnológica a fim de conectar dispositivos eletrônicos utilizados no dia a dia, como aparelhos eletrodomésticos, eletroportáteis, máquinas industriais, meios de transporte, entre outros. Bom, agora que relembramos o que é IoT, vamos te mostrar uma situação que está relacionada, de certa forma, com o nosso experimento. Vamos falar sobre automação residencial. Ela já foi considerada um luxo. Somente pessoas com alto poder aquisitivo tinham acesso a esse tipo de conforto. Entretanto, temos agora em nosso alcance um oceano de possibilidades práticas e econômicas para viabilizar tal automação. Sendo assim, resolvemos mostrar algumas possibilidades com a utilização dos conceitos de IoT. É por meio do avanço da IoT que será possível deixar a casa inteligente, com objetos e eletrônicos cada vez mais práticos, funcionais e autossuficientes. Ou seja, além dos smartphones e computadores pessoais, outros dispositivos poderão identificar padrões, processar informações e executar tarefas com apenas ou nenhum toque. Hoje já podemos encontrar muitos equipamentos e soluções de automação residencial, ou conectados e integrados a aplicativos. Mas a tecnologia está convergindo para um produto no estilo faça você mesmo, ou seja, você mesmo instala e em poucos minutos já está pronto para usar. A ideia é precisar de pouca infraestrutura para usufruir dos benefícios de uma casa inteligente. Basta apenas ter uma casa preparada para IoT com uma excelente conexão via internet. Há muitos outros atrativos da automatização. Podemos destacar o conforto e a segurança, tornando nossas vidas mais fáceis. Um exemplo, quem não gostaria de programar uma cafeteira pelo celular para ter café quentinho e pronto assim que chegar em casa? Ou então, poder abrir uma porta, mesmo sem estar em casa e com segurança. Outra vantagem que podemos destacar é a economia, podendo controlar diversos sistemas remotamente. O usuário só vai ligar aquilo que precisa e na hora que precisa. É possível comandar luzes, ar-condicionados, potência da geladeira, uso da máquina de lavar, entre outros. E ainda existem as câmeras internas, que ganham versões portáteis para serem dispostas por diferentes cômodos e ajudar a monitorar bebês, idosos, pessoas com deficiência e animais de estimação. Falando nessas pessoas, aqui nós podemos destacar que as pessoas idosas ou com algum tipo de deficiência serão as mais beneficiadas com uma casa inteligente. A casa avisará sobre remédios, consultas, executará tarefas da internet como pesquisas, envio e leituras de e-mail, e muito mais. Vai receber alertas de saúde, alertas de segurança, de incêndio, de alagamento, vazamento de gás, entre outros, ajudando essas pessoas o máximo possível. Bom, agora vamos adentrar mais no quesito segurança. O sistema de controle de acesso é a nossa pauta principal aqui. Bom, o que é um sistema de controle de acesso? É um conjunto ordenado de elementos, hardware, software e suporte humano, que se encontram interligados e que interagem entre si. Com esse sistema, torna-se possível gerenciar o acesso de pessoas e objetos previamente cadastrados. É um serviço de segurança que gerencia e controla quem ou o que tem permissão de entrar ou sair de um ambiente ou instalação, fazendo o registro e armazenamento dessas movimentações. É compreendido pela atividade que resulta no controle de circulação de pessoas ou veículos a determinada instituição, através de barreiras que dificultam, retardam e controlam toda a movimentação, impedindo o acesso de pessoas não autorizadas a bens e valores. Existem dois tipos de controle de acesso: o controle de acesso físico e o controle de acesso lógico. O físico é aquele que gerencia acessos a instalações, áreas e prédios. O lógico é o que gerencia acessos a conexões às redes de computadores, arquivos e dados do sistema.
Essas barreiras podem ser automatizadas de tal forma, utilizando-se recursos de eletrônica, eletromecânica e programas de computadores, de forma que a ação humana utilizada para o controle deles seja reduzida a um ponto de monitoramento. O sistema de controle de acesso a empresas também possui o mesmo objetivo dos de condomínio, porém suas principais aplicações são áreas nas quais se fazem necessários a segurança da informação e de bens críticos, ou seja, as coisas tangíveis e intangíveis dentro de uma organização. Feito para a área de segurança patrimonial, através de sistemas eletrônicos de segurança. Estão relacionados com a segurança da informação, protegendo qualquer conteúdo gerado, manipulado e armazenado em meios informatizados. Todos os eventos podem ser registrados e armazenados em um servidor de controle de acesso. Nestes servidores também é feita todos os critérios do sistema. Estas configurações determinam as permissões e restrições dos acessos a determinada área na qual o sistema foi instalado, bem como a emissão de relatórios para consultas futuras das operações realizadas. A função básica do sistema de controle de acesso são dissuadir, gerenciar, detectar e responder. Os meios e técnicas empregadas no sistema de controle de acesso devem ser capazes de dissuadir a intenção de acesso não autorizado, ou seja, de criar um efeito capaz de desmotivar o invasor de sua intenção. O sistema implementado deve permitir e facilitar o gerenciamento da movimentação no ambiente. O sistema de controle de acesso deve ser capaz de identificar e alertar sobre tentativas de acessos não autorizados com a maior antecedência possível, pois o quanto antes se detecta a tentativa da invasão, mais aumenta as chances de que o invasor seja neutralizado e detido no curso da sua ação invasiva. Este tipo de controle é imprescindível para que a segurança das pessoas e a proteção dos bens patrimoniais esteja garantida. Também permite as gerações de relatórios com dados de frequência de cada pessoa no local encontrado, a frequência com que o empregado, prestador de serviço ou visitante entra na organização e os horários que isso acontece. Um bom software de gerenciamento de controle de acesso possui basicamente os seguintes recursos: permitir o controle de acesso a pessoas que utilizam o sistema frequentemente, permitir configuração de tabelas de horários, permitindo um controle mais rigoroso, permitir a emissão de relatórios e importação deles em diversos formatos, como arquivos de texto, planilhas e PDF, por exemplo, para facilitar a análise. Monitoramento em tempo real dos eventos de acesso que estejam ocorrendo. No servidor são instalados bancos de dados e o módulo principal do software, de gerenciamento do sistema. Neste servidor são armazenadas todas as informações, como configurações de parâmetro do sistema e de conexão com o banco de dados e serviços instalados no sistema operacional, para executar as tarefas de comunicação do software. O servidor do sistema deve ficar em local com acesso físico restrito, para maior segurança. No que se refere à segurança física, existem diversos sistemas eletrônicos de segurança, que podem ser empregados para auxiliar na detecção de tentativas de invasões. Possuem interfaces para a conexão de leitores de cartões ou identificadores biométricos. Os identificadores são definidos como a tecnologia utilizada para identificar as pessoas dentro de um sistema. Eles podem ser utilizados através de senhas, leitores de cartões e leitores biométricos. Há vários dispositivos de bloqueio que podem ser controlados por sistemas eletrônicos. São exemplos de dispositivos: portões, cancelas, catracas, dentre outros. Existem diversas formas de identificação dos indivíduos a um sistema de controle de acesso. Porém, a escolha da tecnologia utilizada é feita baseada no nível de segurança que se deseja ter no sistema, na área que se deseja implementar o controle, pois devem ser levadas em consideração as condições físicas do ambiente e a disponibilidade de recursos financeiros para o investimento no sistema. O processo de identificação dos sistemas de controle de acesso se baseia em 2 critérios para realizar a identificação do indivíduo: as senhas numéricas e alfanuméricas e características biométricas dos seres humanos, que podem identificar os sistemas dentro do controle de acesso. Fisicamente, esses 2 critérios são representados por dispositivos de armazenamento de código,
sistema de chaves portáteis e sistemas de atributos físicos. Dentro do sistema de atributos físicos, podemos destacar aquelas coisas que fazem parte do que nós somos, como, por exemplo, as impressões digitais, que têm um formato único em cada pessoa, inclusive entre gêmeos univitelinos. A leitura da retina, que escaneia a nossa íris ou retina. A identificação de face, que também é uma técnica muito utilizada hoje para capturar criminosos. Com essa tecnologia, nós podemos delimitar a face para reconhecer o tamanho, a proporção, forma e distância. E mesmo com disfarces como, por exemplo, um bigode, uma cor ou um corte de cabelo diferenciado, é possível identificar o indivíduo. O reconhecimento de voz, que vai reconhecer o padrão da voz do indivíduo, se é do sexo masculino ou feminino. Bom, com isso nós acabamos a parte de segurança em si. Agora prestem atenção nessa parte que é sobre lâmpadas, pois vamos demonstrá-las futuramente no vídeo. Vamos falar sobre lâmpadas inteligentes controladas por aplicativo de celular. Permitem criar cenários de iluminação com variadas cores e intensidade. Também podem ser programadas para apagar e acender em horários pré-determinados, inclusive à distância. Além de conforto e economia, contribuem com segurança, já que pode ser programado o acendimento quando você estiver viajando ou logo antes de chegar, dando a impressão de que há alguém em casa. Bom, agora que eu dei uma resumida sobre as lâmpadas inteligentes, vamos falar sobre um componente importante presente nelas, os fototransistores, que são dispositivos que têm por finalidade limitar a corrente elétrica que passa sobre eles, como um resistor comum, só que com um grande diferencial é que ele é um resistor que varia sua resistência elétrica em função da intensidade da luz nela incidente. Por isso são chamados de transresistores, do inglês Transference Resistor. São usados para acionar dispositivos eletroeletrônicos como controles remotos, alarmes, trancas elétricas, portas, circuitos eletrônicos de partida, entre outras utilizações com circuitos microcontrolados, utilizando a nossa básica em todo o nosso período de curso de programação em IoT, o Arduino. Um fotoresistor pode ser usado para a construção de um senso de uma enorme quantidade de possibilidades. Ele pode ser construído como um senso de proximidade, transmissão de dados através de infravermelho, um sensor de luminosidade no controle de flashes e câmeras, alarmes de segurança, acendimento ou desligamento automático de luzes e mais uma infinidade de projetos que interagem com luz natural e iluminação artificial em ambientes abertos ou fechados. Para usar o infravermelho na comunicação de dados ou controle remoto, precisaríamos de um sistema que produza esse tipo de radiação, um circuito modulador ou um circuito que receba essa radiação, e um circuito que extrai o sinal recebido da informação que ele transporta. Para que esse sistema funcione, é preciso observar diversos fatores que podem influir no seu desempenho. Um deles é a própria iluminação do ambiente. A luz solar possui uma faixa de infravermelho. Bom, agora que eu falei sobre esse importante componente, eu vou deixar a palavra para o nosso amigo Pablo, já que ele é que vai explicar melhor sobre o nosso projeto, mostrando o circuito e como ele funciona. Agora nós falaremos da parte de aplicação do trabalho. Nós desenvolvemos um circuito que simula um contador de acesso a uma sala com auxílio do Arduino, aplicando os conhecimentos que nós tivemos nas aulas de programação e IoT. As informações de acesso são obtidas através de sensores ópticos compostos por LEDs infravermelhos e fototransistores, e essas informações são mostradas num display LCD 16:2 conectado ao Arduino. Os LEDs e infravermelhos são posicionados em frente aos fototransistores, que também estão conectados ao Arduino. Quando a luz infravermelha do sensor de entrada é interrompida pela passagem de uma pessoa, por exemplo, o Arduino recebe o nível lógico 0 e informa ao display que ocorreu acesso naquele ambiente, e a contagem de acesso se inicia. E a luz da sala também se acende. Enquanto houver alguém dentro da sala, a luz permanecerá acesa e o display mostrará o número de pessoas na sala. Ao saírem pessoas do ambiente, o sensor de saída é acionado e o display atualiza a quantidade de pessoas na sala.
Quando o número de pessoas na sala for igual a 0, a luz se apaga e o display informa o total de acessos que aconteceu naquele ambiente. Devido à quarentena, o sistema foi desenvolvido dentro da plataforma do Tinkercad. Só que essa plataforma ela não permite aplicações com LEDs infravermelho. E então a gente montou um circuito de forma alternativa para simular a aplicação dos sensores via botão, que é o que nós vamos mostrar no vídeo a seguir. Esse é o circuito proposto para fazer a simulação do controle de acesso do nosso projeto. Então nós temos o Arduino, que vai fazer todo o controle e processamento de informação. Temos o display de LED, que vai mostrar as informações do que está acontecendo. Número de entrada de pessoas, número de saída de pessoas, número de pessoas que permanecem na sala e número de pessoas que acessaram a sala. Aqui temos o conjunto que representa os sensores infravermelhos de entrada e saída. Esse sensor vai funcionar da seguinte forma. O estado normal dele é ficar enviando luz infravermelho para o fototransistor e enviando esse sinal alto para o Arduino. Quando a iluminação infravermelha for interrompida, o Arduino recebe um sinal baixo entendendo que houve um acesso dentro da sala. Com isso, o número de acesso aqui na entrada vai ser incrementado de 1 e o número de pessoas na sala também vai ser incrementado de 1. Enquanto o número de pessoas dentro da sala for diferente de 0, maior do que 0, a gente vai ter a luz da sala representada por esse LED acesa. Quando o sensor de saída for acionado, ou seja, uma pessoa passar pelo sensor e interromper a luz infravermelho, e o Arduino vai encaminhar essa informação para o LED, eu passo a contar o número de pessoas que saíram. Com isso, aqui, esse campo que mostra a quantidade de pessoas dentro da sala vai interagir entre os números de entrada e o número de saída. Ele vai ser a diferença entre as pessoas que entraram e as pessoas que saíram. E o valor total de pessoas vai ser igual ao número máximo de pessoas que estiveram na sala. O LED de iluminação ele vai permanecer aceso enquanto o número de pessoas dentro da sala for maior do que 0. No entanto, pela plataforma do Tinkercad, a gente não consegue simular essa aplicação do infravermelho. Por isso nós bolamos uma alternativa que vai simular esse circuito sem precisar da utilização do infravermelho. Aqui no circuito principal, representando os sensores infravermelhos, tem essas duas botoeiras, representando o sensor de saída e representando o sensor de entrada. O esquema é o mesmo, o funcionamento é idêntico ao que foi proposto. No entanto, a gente não vai ter interação entre os componentes do sensor infravermelho. Simulando a entrada de uma pessoa na sala. A pessoa vai passar em frente ao sensor, o sensor será acionado e o número de entrada vai ser incrementado, mostrando também a quantidade de pessoas que está dentro da sala e o total de pessoas que fizeram acesso. E a luz da sala também vai ficar acesa. Mais uma vez. Mais uma pessoa. Mais uma pessoa. E um quarto acesso. Quando as pessoas começam a sair da sala, acionam o sensor de saída e isso vai ser refletido também no display de LCD. Até que o número de pessoas dentro da sala seja 0, a iluminação se apaga e o display mostra o total de pessoas que acessaram ao ambiente. Inserimos aqui nesse circuito alguns medidores que vão mostrar a reação do circuito quando os sensores são acionados. Dissemos que o estado normal é o sensor enviar um nível alto para o Arduino e quando houver o acesso, ele envia um nível baixo. E é o que acontece. Se a gente aciona o sensor de entrada, o valor de tensão mostrado no display vai para 0. Se a gente aciona o sensor de saída, o valor dele também vai para 0.
comprovando a montagem que foi feita via Arduino. As informações coletadas pelo contador de acesso podem ser armazenadas em nuvens e enviadas para um banco de dados, podendo ser utilizadas para fins estatísticos, melhoramentos de processos e entre outras aplicações. Então esse foi o nosso trabalho a respeito de controle de acesso e contador de acesso via Arduino e sensores infravermelho. Até mais!